E depois, até ao final do século XIX, isto mostra como é que o próprio facto de nomear uma pessoa, neste caso os Goré, estava longe do poder do colonialismo português e dos dois lados, não é? Porque provavelmente os agentes do colonialismo português não tinham muito interesse, aparentemente, em integrá-los, nem eles perceberam que tinham muito interesse em se integrarem. E aconteceu das duas formas. Portanto, eles continuaram com um marcador hindu, que é o nome da casta, porque as castas hindus chamam-se Desai, chamam-se Goré, têm nomes. O que nós chamamos de apelido é casta. E com a conversão, eles continuaram com esse marcador e não converteram essa parte de nomear como as outras castas converteram. E isto mostra que havia aqui uma diferença, de facto, entre eles e os outros. E depois percebi que no início do século XX foi principalmente através dos casamentos com pessoas que não tinham Gauró no nome que se foi apagando. Mesmo de, essa diferença tão marcada. Foi-se diluindo, sim. E neste momento já só existe entre os Goré hindus. Já não há, pelo menos que eu tivesse acesso naquela aldeia, já não há nenhum Gauró com o apelido Gauró. Com o apelido Gauró. Nós falamos aqui de 3 grupos diferentes. Dos católicos, dos hindus e dos neo-hindus. Ou seja, daqueles que foram num primeiro momento hindus, que chegaram a converter-se, mas depois arrependeram-se ou voltaram ao hinduísmo. Porquê é que isto aconteceu? Por 2 razões. Primeiro, porque, continuando o que estamos a falar, a conversão, como muitos aspectos da vida deles, é um desejo de mobilidade social, sempre que estão na base do sistema. E perceberam que com conversão não tiveram nenhuma mobilidade social. Aliás, o primeiro padre Brahman em Goa em 1548 e o primeiro padre Gauró em 2004. Portanto, não houve uma mobilidade social, sendo que padre é ter acesso a um ordenado, é ter acesso à educação. Ou seja, a conversão entre os Gauré não lhes trazia propriamente benefícios? Aparentemente, não. E nesse ano, o governo decretou também que os católicos não podiam casar aos 12 anos. E era uma das práticas que os Goré mantinham desde anteriores à conversão, era casarem as raparigas antes da menstruação. E sendo que o governo proibiu casá-las proibiu casá-las aos 12 anos, portanto eles aí já não tinham aparentemente nenhum motivo para continuar a ser católicos. Isso por um lado, eles também não se sentiam aceitos na Igreja Católica nem na hierarquia, que a Igreja Católica em Goa é mesmo muito hierarquizada. Por outro lado, havia alguns movimentos na Índia, nacionalistas hindus, que, descontentes com a própria desvalorização do hinduísmo, com os grupos que estavam da base do sistema, como os intocáveis e outros, e queriam integrar esses grupos desvalorizados no hinduísmo. E então desenvolveram movimentos hindus um bocadinho mais puristas, em que praticam o hinduísmo de uma forma mais pura, e fizeram uma campanha por toda a Índia para purificarem outras religiões ao hinduísmo. Isto porque o hinduísmo não aceita a conversão. O hinduísmo acha que uma pessoa nasce na religião e deve continuar nela. Mas depois, como tudo na Índia, o sistema adapta-se e há uma purificação que se pode realizar e passar a ser hindu. Apagando determinado tempo. Exatamente. E então os católicos, uma parte dos Goré católicos passaram a ser Goré hindus, uma parte substancial, nessa altura. Neste caso, neo-hindus. Exatamente, que passaram-se a chamar neo-hindus. Todavia, quando... E eles distinguem-se dos... Distinguem-se, a partir do próprio nome. Muitos, por exemplo, chamavam-se, em algumas aldeias, tinham o nome, por exemplo, de Zalmi, o apelido de Zalmi, que é exatamente o ritualista dos rituais dos Gorés, chama-se de Zalmi. Eles passaram a adotar isso como apelido, que era a casta, para marcadamente serem identificados como os Gorés. E serem diferenciados. Só que os outros Goré, anteriormente hindus, não os aceitaram. Acharam que eram mais puros do que eles. Isso foi entre 1928 e 1932. Agora, pela primeira vez, já estão a casar os neo-hindus com os hindus. Porque eles mesmo dentro da casta fizeram endogamias várias. Exatamente. Cláudia, um dos tópicos do seu estudo é o facto de
não termos a certeza, pelo menos nós ocidentais, daquilo que será mais indicado chamar aos Gauré. Eles são casta para eles, mas administrativamente a Índia, neste momento, considera-os uma tribo. Percebi também que essa será mais do que tudo uma decisão política. Exatamente. Quero comentar isto. Eu tinha lido até ir para fazer o meu doutoramento, até 2004, eu li sempre que eles eram tribais. E comecei a ler literatura antropológica que é ser tribal. E percebi que tribal pode significar imensas coisas para diferentes pessoas, para diferentes tempos históricos. Então quis ir ver para a Índia, numa aldeia, 70% da Índia vive em aldeias, 70% da população. Estamos a falar de... A Índia tem 1.000 milhões, portanto 700 milhões de pessoas vivem em aldeias. Eu quis ver como é que as políticas são sentidas e aplicadas no domínio concreto de uma aldeia. E passados 4 meses, portanto eu cheguei a ser um objetivo primeiro, e só passados 4 meses é que eu percebi que eles se autopercepcionavam como Amgedzatidzo, ou seja, a nossa casta. O que eles usam para se referir a eles próprios é casta, é o termo casta. Os idosos não conheciam a palavra tribal, porque a palavra tribal vem dos ingleses, tribe, e não há nas línguas vernáculas da Índia, não há no Konkani, que se fala em Goa ou no Marathi, não há tribo, não há uma tradução de tribo, não é um conceito que eles têm. Então, é algo administrativo. É mesmo algo exterior. Foi muito interessante ver como é que as crianças souberam que eram tribais, consideradas tribais pelo governo. Foi através de um livro de história do 6º ano, em que está lá escrito que eles são os tribais de Goa, mais 2 grupos, e foi assim que eles perceberam que eram tribais. E em 2003 eles foram considerados uma das tribos listadas pelo governo, e isso deu-lhes benefícios económicos, sociais e educacionais. Passaram a ter subsídios para estudar, e há cotas reservadas em escolas e universidades e também na função pública só para eles. E foram os freiras da aldeia que os informaram destes benefícios e também informaram os hindus, não só os Gauré católicos, mas também hindus. E foi a partir daqui que eles souberam que tinham benefícios e foram requerê-los, e a partir daí já muitas crianças Gaurés finalizaram o ensino obrigatório, que até aos 14 anos, outros finalizam mesmo até o 12º, e já há 3 licenciados. Isto estamos a falar no século XXI apenas. E essa educação é para as raparigas e para os rapazes? Para as raparigas e para os rapazes. Porque isso também é relativamente recente. Aliás, recente. Começou em Kerala, no sul. Exatamente. E pelos vistos, já chegou a Goa, não é? Quer dizer, porque isso é uma coisa, exigir que as mulheres tenham o mesmo número de anos de educação que os homens, é uma coisa relativamente recente. E que fez com que a taxa de natalidade também baixasse significativamente. É a ideia que eu tenho. É mesmo isso. Isto é a realidade desta aldeia. Não quer dizer que seja assim em todas as aldeias. Eu conheço aldeias com realidades diferentes, mas nesta aldeia as freiras e o padre têm um papel social muito ativo. E quando eu cheguei, houve um professor que me ajudou bastante e que me levou uma turma dele, e os alunos puderam-me fazer várias perguntas. Em inglês? Em inglês. As crianças da aldeia, todas elas falam comigo em inglês, o que eu achei fantástico. Crianças de 6 anos a falar comigo em inglês, numa aldeia recôndita de... Claro. E o professor perguntou-me com que idade é que as mulheres casavam em Portugal e tinham filhos. Eu disse que era normalmente a partir dos 23, 24, algumas mais tarde. E ele disse, estão a ver, portanto, vocês podem aprender, há contraceptivos depois de se casarem, podem acabar os estudos, podem casar e depois podem continuar. Isto era uma turma do 6º ano. Eu achei... 6º ano é com que idade? Meninas com 10, 11, 12, por aí. Exatamente. Portanto, isto já começa a ser inculcado na escola e... Esta é a primeira geração de Gauré alfabetizados. Mas, portanto, o nome tribo, a classificação de tribo, aqui traduziu-se como uma ferramenta, uma mais-valia de mobilidade social. Depois, apenas. Esqueci-me de responder. Foram os ingleses, que colonizaram o resto da Índia, que utilizaram essa ferramenta para ajudar, para desenvolver os grupos que estavam mais apagados. Sem oportunidades. Sim. Entretanto, em 61... Goa passou a pertencer à Índia, e em 68 houve a primeira legislação das tribos listadas para Goa da Moindio. Em Goa, os Gauré foram classificados como Other Backward Class, que é outra classe atrasada em 87, e tiveram alguns benefícios. Em 2003 passaram a ser classificados como tribo, e isso deu-lhes ainda mais benefícios. Eles, neste momento, são 12% da população de Goa, o que significa que 12% das cotas das universidades são para eles. Que é muito. E é muito. Na Índia, 8% da população total
portanto 80 milhões, Sim. são tribais. Portanto, 8% são de cotas nas universidades, são para eles, e essas cotas estão sempre preenchidas. Portanto, há uma ação bastante notória de tentativa de dar oportunidades iguais, de integrar as... Essa é a tentativa agora do Governo Central, com o atual Primeiro-Ministro, é de facto de valorizar e desenvolver. É claro que esta política tem sido muito contestada por outros grupos e que não pertencem. Dentro da hierarquia, mas eu diria que é mesmo a única maneira, provavelmente, de contrariar essa tradição e essa falta de mobilidade. Exatamente. E está a mudar a estrutura económica. Todavia, o facto de estar a haver mobilidade económica não significa que o estatuto social e ritual se tenha alterado, porque não muda. Sim. O estatuto dele desvalorizado, exatamente, nascem com a mesma casta, continuam com a mesma casta. Terão esse rótulo até ao fim da vida. Exatamente. Cláudia, obrigada por ter estado na 4 vezes Ciência, por ter partilhado um pouco desse trabalho que imagino tenha sido interessantíssima. Ficaram perguntas para responder, já sei. Imensas, como costume. Bom, ainda assim conversámos hoje sobre Goa, particularmente sobre um grupo social de Goa, os Gauré, que já ocupavam o território quando os portugueses lá chegaram no século XVI. Por estarem na base da pirâmide social e, portanto, longe das elites, sempre foram um tanto desprezados pelo poder colonial, mas foi também graças a esse afastamento que conseguiram manter traços culturais próprios, e isto apesar de muitos terem sido convertidos pela Igreja Católica. Como convivem hoje Gauré católicos e hindus em Goa, foi o tema do nosso programa. 4 vezes Ciência, até para a semana. E agora...